2 anos, após trabalhar na estatal ferroviária italiana. Então, na Itália, por exemplo, o sistema previdenciário deles foi destruído. Por quê? A pessoa ficava desempregada, ficava 6 meses no seguro-desemprego, mais 6 meses, e depois ela era aposentada, integral. Você imagina a população economicamente ativa, você com 40 anos, com a sobrevida que o italiano vive muito, de mais 60 anos, 40 anos, porque lá eu ia para a feira quando eu morava lá, o povo me dava canelada, eu olhava para trás, vai de 95 anos. Furou na minha fila. Entendeu? Lá o povo vive muito. Então, o que eu falo é o seguinte, a pergunta que se faz é o seguinte, alguém tem que pagar por isso. Quem vai pagar por isso? Né? Aí eu uso a música do Titãs, a geração nova já falou, nós não vamos pagar nada. Né? A solução é alugar o país. Porque nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar a conta dos outros. Né? Queremos que a nossa conta seja paga. Então, gente, olha só. A gente fala assim, poxa, mas é muita maldade, né? O ser humano precisa de proteção. Sim, gente, mas tudo dentro de um limite e dentro de um planejamento. A doutora disse, o juiz não pode julgar porque é tadinho. Eu sou juiz, eu aplico as leis do país. Né? E vocês votaram, as pessoas fizeram a lei, e eu vou aplicar aquela lei. Então, muitas vezes o trabalhador vai lá e fala assim, esse juiz é um insensato, esse juiz, ele não é bom, esse juiz não vê o lado social. Né? É como, às vezes, acontece, você fala assim, tem prova para produzir? Não, mas é um direito social. Fala, como assim, gente? Que isso? Eu vou rasgar a Constituição, rasgar a CLT, porque você acha que é um direito social, e aí você tem direitos amplos e sem limites? Não, o direito social existe. Porém, esse direito social ele é criado de acordo com o sistema, gente, de caixa. Né? Não sejamos tolos. O sistema ele tem que se financiar. Então, o sistema previdenciário brasileiro hoje ele é baseado nisso. Contribui e obtém o benefício. E é baseado no compromisso geracional. A gente paga, sabendo que a gente vai pagar, que a gente vai contribuir, vai ser revertido em nosso próprio benefício. Se sobrar algum dinheiro, né, que faça um pecúlio, que faça uma poupança para quem vem depois. Isso é interessante porque isso está muito ligado ao que eu vou falar sobre o meu assunto. Por quê? Confunde-se muito as coisas no Brasil. A questão do reconhecimento de vínculo de emprego trabalhista e a questão disso valer contra o patrão que está sendo processado e disso valer contra o INSS também. Como a doutora disse anteriormente, nosso sistema de competências é muito difícil para o cidadão médio. E, quiçá, para os advogados e para os juízes. Né? Um dia desses, uma pensionista fazendo audiência de um processo que ela, como pensionista de uma fundação privada de previdência social, que ela recebia uma complementação de aposentadoria. E ela falou, olha, eu não recebi um reajuste. Chegou lá a senhorinha, aí eu olhei para a empresa, falei, me dá a defesa. A empresa, o senhor é incompetente. A velhinha ficou assustadíssima, falou, como assim, está chamando o juiz de burro? Aí eu olhei para o cara do advogado e falei assim, doutor, enquanto a STF não decidir, eu me julgo competente. Ela falou assim, agora piorou. Esse juiz é burro e ele está esperando o STF falar que ele é burro. Eu falei, não. Aí eu falei, então enquanto o STF não falar isso, eu vou aceitar, eu vou me dar por competente. A mulher falou assim, agora eles vão perder o processo. Ou bem feito, porque xingaram o juiz de burro, o juiz não vai gostar deles e eu vou ganhar meu reajuste. Eu estou feita. Ou então ela pensou pior, ela falou assim, agora que eu estou ferrada, eu estou com um juiz burro para julgar minha causa, eu já sei que ele é burro e ele está esperando o Supremo falar que ele é burro. Né? Então, a competência que eu estou falando não é essa de competência no sentido de ter conhecimento, de saber o direito. A competência é a questão de quem é competente para julgar aquele processo. Né? Essa competência ela é muito complicada. Por quê? Eu, como juiz do trabalho, não tenho poderes de competência para determinar que o INSS faça alguma coisa. A não ser quando ele funciona no processo como parte empregadora, né, ou como parte responsável subsidiária de uma empreiteira, né, de terceirizada, essas coisas. Em matéria de benefício, eu não tenho poder nenhum como juiz do trabalho de obrigar o INSS a verbar tempo de serviço. E essa competência misturada, ela provoca certas perplexidades. Porque, por exemplo,
O empregado vai lá, entra com a ação, pedindo danos morais e materiais, porque ele sofre uma sequela por causa de uma doença profissional. Ele vem e junta para mim um laudo pericial médico produzido numa ação acidentária na Justiça Comum, em que o perito lá da Justiça Comum disse que ele é incapacitado e que ele ganhou uma sentença contra o INSS, dizendo que o INSS tem que pagar o benefício a ele. Ele chega lá para mim e eu falo, olha, eu vou fazer outra perícia, e o meu perito final fala que ele não tem capacidade nenhuma. Então, eu absolvo o empregador daquela indenização que ele pediu. Então, são dois juízes dizendo o mesmo direito de forma diferente. Entendeu? Esse sistema, eu não sei, como juiz do trabalho, eu acho que ele tem que modificar. Isso depende de uma reforma judicial. Eu acho que a gente trabalha em dobro. Né? Porque a pessoa entra com a ação na Justiça Federal, depois entra com a ação na Justiça Trabalhista, às vezes as duas ao mesmo tempo. E pode ter julgamentos diferentes. Um dia desses eu peguei um processo, foi assim, a senhora trabalhava numa indústria e estava com problema de Lerdort. Entrou com uma ação previdenciária na Justiça Federal e entrou com ação trabalhista. Por coincidência, foram nomeados os mesmos peritos. E aí, como ela fez a perícia na Justiça Comum antes, né, que eu falo comum é porque a ação acidentária é na Justiça Comum. E o perito deu a perícia desfavorável a ela. Chegou lá na perícia trabalhista, ela falou assim, não, mas esse juiz é suspeito. Ele não gosta de mim. Ele já falou que eu não sou doente, eu não gosto dele, ele não gosta de mim, ele não sabe nada, eu quero outro perito. Aí eu falei, poxa, eu vou manter o mesmo perito. Mantive o mesmo perito. Mas são dois juízes fazendo dois processos, pode ter conclusões totalmente diversas. Até mesmo porque a perícia, às vezes, o profissional tem uma metodologia de trabalho diferente. Né? Então, essa questão da competência tem que ser vista de um modo mais orgânico, talvez. Né? Para a Previdência, tem dois tipos de juízes. Né? Para a questão trabalhista, tem também dois tipos de juízes. Isso confunde tudo. O pior não é isso. O pior é que, às vezes, o cidadão que está precisando daquela justiça, daquele direito, ele se vê no emaranhado de juízes brigando entre eles. Porque aí o juiz suscita conflito de competência. Então, por exemplo, vamos supor, eu recebo uma ação e falo assim, eu não sou competente para julgar isso não. Eu mando lá para o juiz da federal. Aí fala assim, opa, eu também não sou competente não. Esse negócio, gente, dura 4, 5 anos. Aí depois de 4, 5 anos, aquela pessoa está esperando, aí vem e fala assim, olha, lá o STJ decidiu, agora quem é o juiz competente é o juiz tal. Aí começa tudo de novo. Daqui a 3 anos o Supremo vem e fala assim, não, agora definitivamente quem é competente para julgar esse trem é o juiz do trabalho. Então tem processo que fica 10, 15 anos só para decidir isso. Né? E até mesmo entre a gente, tem juiz que se dá para competente, tem juiz que não dá, depende da vara que você cair o seu